Bom, boa noite. A gente vai falar hoje na disciplina de Didática, Ação Pedagógica e Avaliação, a gente vai falar das unidades 5 a 8. Silvana, se você, estou vendo que você está aí, se você quiser interromper para fazer alguma pergunta, tudo bem, tá? Bom, então a unidade 5, ela é sobre sequências didáticas e estruturação das aulas, né? As sequências didáticas, elas são, a gente pode dizer que são talvez os elementos mais importantes, é ali que está tudo que o professor sabe, o que ele sabe fazer, o que ele conhece, a prática dele, na realidade, ele se revela na construção das sequências didáticas, né? Por isso que a gente fala que é na elaboração da sequência didática que está o coração do ofício do professor. Porque conforme a concepção pedagógica que ele tem, conforme a experiência que ele tem, tudo isso ele vai colocar e vai construir nessas sequências didáticas, né? E acho que o mais importante de tudo, talvez seja a gente começar pensando na questão do domínio do conteúdo, né? A gente não pode ensinar o que a gente não sabe. Então, eu acho que cabe a todo professor estudar sempre e se atualizar sempre. E aqueles conteúdos que porventura estejam no currículo, mas que o professor não tem um domínio completo, porque isso também acontece, né? Isso tem que ser um motivo para o professor ir atrás desse conteúdo, estudar esse conteúdo, para que ele consiga realmente ensinar esse conteúdo para os alunos, né? Então, a gente muitas vezes ouve que o professor de pedagogia, o aluno de pedagogia, muitas vezes fala, eu tenho que fazer pedagogia porque eu não gosto de matemática. A gente pode até não gostar de matemática, mas a gente, como professor, até o 5º ano, a gente tem alguma matemática que a gente tem que ensinar e a gente tem que, então, ir atrás. A gente não sabe, a gente tem que ir atrás, né? Bem, quando a gente fala da organização das sequências didáticas, a gente pode falar em 7 pontos que são os mais importantes. Primeiro, a construção dos objetivos. A gente já viu em unidade anterior o quanto os objetivos são importantes. Porque o objetivo da sequência didática, da aula ou da unidade, ela é sempre aquilo que vai nortear todas as nossas ações, todas as nossas escolhas dentro das atividades que a gente vai escolher da sequência didática, ela tem que estar alinhada com o objetivo que a gente quer atingir, né? E esses objetivos, eles devem ser compartilhados com os alunos, né? Para que a gente consiga, então, atingi-los juntos, né? A gente não pode esquecer que uma aula é alguma coisa compartilhada, né? O segundo ponto, então, é a gente pensar na questão da lógica e do sentido, né, que a organização das atividades vai ajudar o professor a passar essa lógica e o aluno a entender. Porque quando a gente fala de uma coisa uma sequência que parece que não tem lógica, o aluno também não vai entender, né? Então, a construção das sequências e o que vem antes e o que vem depois, é fundamental que a gente pense em qual que é a lógica que liga a atividade 1 com a atividade 2 com a atividade 3, né? Outro elemento importante é a gente retomar aquilo que foi visto anteriormente, né? E também fazer o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, para que a gente consiga, então, relacionar os conteúdos que a gente vai tratar, né, com aqueles conteúdos que o aluno já sabe. Porque senão a gente vai sempre estar falando de alguma coisa solta no ar, né? Outro elemento é a gente pensar nós já vimos isso também, né, em unidade anterior, em como é que a gente vai avaliar esse conteúdo. Como é que o conteúdo, se eu tenho um objetivo, né, como que eu vou poder avaliar se o meu objetivo foi atingido ou não foi atingido,
né? E aí a gente vai pensar já na nossa elaboração da sequência didática, como que eu vou avaliar isso. Do ponto de vista, outra coisa importante é o ponto de vista do aluno, né? E ali no material vocês vão encontrar uma referência ao livro Aula Nota 10, uma técnica que se chama planeja em dobro, né? E o planeja em dobro, ele é em dobro porque a gente planeja o que a gente vai fazer e a gente vai planejar o que o aluno vai fazer, né? Então, a cada momento nós vamos então planejar aquilo que o professor vai fazer e aquilo nesse momento o professor está falando, ele que está com a bola, vamos dizer assim, né? Ele é o centro das atenções e é ele que está explicando. No segundo momento é o nós, e a ideia é eu faço e você ajuda. Então, aí tem uma série de técnicas que o professor pode utilizar, por exemplo, essa que está na frase típica aqui, que é, muito bem, vamos tentar. Rafael, como é que eu faço mesmo para tornar os denominadores iguais? Então, o Rafael, nesse caso, ele vai ajudar, né, a professora ou professor a tornar os denominadores iguais. No outro momento ainda do nós, então, você faz e eu ajudo, né? Então, aí, por exemplo, eu chamo um aluno para a lousa e digo, qual é a primeira coisa que eu devo fazer aqui para resolver esse problema dos denominadores iguais? Então, a sala vai ajudando, o aluno vai ajudando a professora a fazer essa tarefa. No segundo momento, no quarto momento, então, a gente passa para a ideia de vocês. Então, agora, o aluno é que faz, né? Então, aí o professor já ensinou, nós já fizemos juntos, e agora o aluno vai fazer sozinho, né? E ele vai fazer várias vezes, ele vai repetir essa tarefa, então, diversas vezes. Aqui a gente tem uma tabela, que é uma tabela muito útil para quem é professor e para quem vai, então, trabalhar no âmbito aí da educação, que é uma tabela que organiza a elaboração das sequências didáticas, né? Então, você começa com os objetivos ali do lado esquerdo, né? Então, escrevendo os objetivos direitinho, como é que eles acontecem. A gente
vai pensar nas avaliações, então se eu tenho os objetivos, como é que eu vou avaliar se o aluno atingiu esses objetivos. Aí eu tenho uma coluna que é o professor e uma coluna que é o aluno. Aqui a gente já tem aquela técnica do planeja em dobro, porque você vai colocar o que o professor vai fazer e o que o aluno vai estar fazendo naquele momento. Nós vamos pensar aqui como é que é a organização do espaço. Então, o espaço da sala, os alunos vão estar em grupo, vão estar separados, vão estar sentados no chão, vão estar sentados nas mesinhas, as mesinhas estão arrumadas em duplas, como é que é, né? O tempo, quanto tempo a gente vai demorar naquela atividade e os recursos necessários, né? Então, o que eu vou precisar para fazer essa atividade? Preciso de papel, lápis, caneta, giz de cera, tinta, e todos esses recursos, então, eles já têm que estar disponíveis para que a atividade, então, flua bem. Bem, a unidade 6, então, é a organização social da classe, e a gente, no material, vocês vão ver que a organização nem sempre foi assim, né, como a gente vê hoje, né. A própria concepção de infância era uma concepção diferente, né, e a gente, então, vai ter ali na Idade Média, né, quando as crianças começam a ser divididas em grupos, né, para um certo ajuste, né, da idade, do grau de aprendizagem do aluno, mas isso só vai ser consolidado praticamente 4 séculos depois, né, onde a escola, então, vai apresentar uma correspondência mais rigorosa entre a idade e a série, que é o que a gente conhece hoje. E aí, dentro da escola, né, nessa organização social da escola e da classe, a gente pode sempre se referir, né, ao Vygotsky. Então, a importância das relações sociais para a aprendizagem, né, o quanto a gente aprende se relacionando com os outros, né, e aí a gente tem diversas formas de análise dessa organização social. Primeiro, a gente pode pensar na escola como grande grupo. Então, a gente vai ter todas as atividades e tudo aquilo que organiza a escola como escola. Então, por exemplo, eu tenho uma festa junina, eu tenho um campeonato de truco, eu tenho jogos esportivos. Então, são eventos que vão criando uma identificação das pessoas com aquela escola, né, um sentimento de que eu pertenço àquela escola, essa é a minha escola, né, que é extremamente importante, né, a gente pensar nisso, quer dizer, e essa essa área, vamos dizer assim, da organização social, ela tem muito a ver com a gestão, né, porque muitas vezes o diretor o diretor e o corpo administrativo da escola que vão, então, pensar, muitas vezes, assim, claro, junto com os professores, né, todos esses elementos que formam essa escola como um grande grupo, né. O segundo elemento é a organização da escola em grupos, e aí a gente tem os grupos fixos e os grupos móveis. E aqui a gente está falando das turmas, né, ou das salas, vamos dizer assim. Quando a gente fala de grupos fixos, a gente está falando de uma turma que assiste às aulas, todas as aulas juntas, todas as disciplinas essa turma faz juntos, assim como nas escolas mais normais, né? Já a organização da escola em grupos móveis, a gente está falando de uma organização, por exemplo, por disciplinas, que acontece, um bom exemplo talvez sejam as universidades americanas, onde os alunos, então, eles escolhem as disciplinas que eles vão fazer e eles nunca estão com o mesmo grupo, né? Porque esse grupo, ele é formado por pessoas que se formam para aquela disciplina, mas numa outra disciplina, então é outro grupo, né?
A organização, então, da sala de aula é o terceiro tópico, né? E a organização da sala de aula também pode acontecer, então, num grande grupo, em determinados momentos, a gente, como professor, você está falando e se relacionando com o grupo todo, com a sala toda, ou a gente pode fazer um trabalho, por exemplo, com grupos fixos. Então, alguns professores, por exemplo, arrumam a sala em grupos, né, de 4, 6 mesinhas, né, e os alunos estão sempre naquele mesmo grupo, pelo menos por um bom período de tempo, a não ser que aí o professor mude um ou outro aluno de grupo. Então, aí a gente está trabalhando com um grupo que é um grupo fixo. O outro grupo, que é o grupo móvel, então a gente está... É aquela forma de organizar que eu junto um grupo para uma determinada atividade. Então, por exemplo, na alfabetização, muitas vezes o professor junta crianças que têm um desenvolvimento já alfabético junto com um pré-silábico. Porque aí a gente está trabalhando, é uma escolha intencional do professor de trabalhar, montar um grupo onde você tem diferentes níveis de alfabetização, né? Então, esses são grupos móveis. Nesse momento, o grupo está formado por crianças sei lá, 4 crianças, cada uma com um tipo de nível de alfabetização, e no momento seguinte, vamos dizer, eu vou trabalhar matemática, e aí eu vou fazer um outro trabalho, e vou montar outro grupo. Então, são os grupos móveis. E junto com isso, também a gente tem todas as atividades individuais, que são as atividades que também são necessárias. A gente não pode... embora hoje em dia a gente trabalhe muito os grupos, né? Porque a gente sabe que se aprende muito em grupo, mas as atividades individuais também são necessárias para a aprendizagem, né? E aí é importante que na sua sequência didática também o professor, então, pense em momentos em que o aluno vai aprender, que ele vai fazer atividades que são sozinhos, porque a gente pode aprender muito em grupo, mas a gente não pode esquecer que a aprendizagem ela é sempre individual, né? A forma como eu aprendo, como eu relaciono esse conteúdo novo com aquilo que eu já sei, isso é muito peculiar a cada um. E a unidade 7, então, é a utilização do espaço e do tempo. E aí a gente vai trabalhar um pouco a questão do espaço e do comportamento e de como o espaço conta, né, sobre as relações que se estabelecem ali. Então, se a gente entra na casa de alguém, que é uma casa muito organizada, a gente já tira uma ideia, né, dessa pessoa, a gente já, dos donos da casa, e a gente já tem só pelo arranjo dos móveis, o tipo de organização, a gente já percebe alguma coisa sobre essa pessoa. Se a gente entra num lugar onde as coisas são muito sujas e desorganizadas, também a gente tem uma ideia sobre essas pessoas, né? E a gente sabe também, por muitos estudos, né, que as modificações no ambiente, elas provocam modificações no comportamento. Então, um dos exemplos muito claros disso é o metrô de São Paulo, né? O metrô de São Paulo, exemplo política, limpar imediatamente as plataformas, limpar os trens e manter tudo muito limpo, né? Com isso, também isso de apresentar esse ambiente limpo acaba fazendo com que o usuário também preserve um pouco mais, né, do que outros lugares, por exemplo, do transporte público, né? Então, o fato de estar limpo também leva as pessoas a não jogarem lixo no chão, ou pelo menos
manter um pouco mais aquele espaço, né? E a gente sabe o quanto o ambiente traz um valor simbólico ali, né? Então, quando a gente entra num espaço, por exemplo, numa pré-escola, onde você vê que ela tem um quintal grande, que é de terra, que as crianças podem utilizar aquele espaço, né? E que as salas de aula, às vezes, são menores. Isso já conta um pouco para a gente sobre quais são os princípios educativos daquela escola, né? Porque a gente pode pensar que aquela escola, então, valoriza as atividades externas, ela valoriza que a criança brinque num espaço mais aberto, né? E permaneça menos tempo numa sala fechada, né? Já em outras escolas que a gente entra, você já vê que o espaço ali é pequeno, que as crianças permanecem muito tempo na sala, que não tem tanto de areia, porque se considera que as crianças ficam sujas. Então, o ambiente, ele já conta para nós muito, né, do que acontece ali, e ele já representa simbolicamente muitas coisas, né, sobre o que as relações que se travam ali, né? Então, a gente tem, quando a gente fala do espaço da escola, a gente fala do espaço que é um espaço comum, que muitas vezes o professor tem pouco poder de decisão sobre esse espaço comum, a não ser as discussões, talvez, né, sei lá, nas reuniões e tal. E a gente tem o espaço da sala de aula. E o espaço da sala de aula, ele deve ser usado para a criação de uma identidade, de um pertencimento àquela sala. Então, o aluno, ele deve entrar naquela sala e dizer, essa é a minha sala, né? E como é que isso acontece, né? Acontece pelos elementos fixos e móveis que estão nessa sala, né? Então, os materiais, o uso das paredes, né? O que tem na parede? Tem os trabalhos, tem avisos, né? Como esses trabalhos são pendurados? Eles são pendurados numa altura que a criança possa ver, ou eles são pendurados lá no teto que ninguém consegue ver nada, né? Então, a utilização das paredes, por exemplo, ele já conta pra gente o que também conta como é que as pessoas se relacionam ali e qual a importância desses trabalhos, né? Se eles são para ser vistos, eles devem estar numa altura que as crianças podem ver. Se eles são só para enfeitar, ou qual é o objetivo de pendurar na parede, né? Então, esses são as paredes, a gente pode dizer que são elementos fixos, né? Os elementos móveis são a organização das mesas, né? Da sala, e os arranjos que o professor faz ali com o material que ele tem disponível. Esses arranjos, essa organização das mesas, ela tem sempre também que ser voltada, sempre pensada, né, em relação aos objetivos de aprendizagem. Então, as mesas estão juntas. Por que elas estão juntas? Né? As mesas estão separadas. Por que elas estão separadas? Quando eu desenho a minha sequência didática, eu penso qual é o objetivo de juntar mesas ou separar mesas. Essas mesas, essa divisão da sala, ela ajuda a atingir aqueles objetivos ou não, né? Então, isso é uma coisa que como tudo na educação, né, então a gente tem que pensar que ele tem um propósito, né? Ela não deve acontecer só porque está lá daquele jeito, né? Mas porque o professor decidiu e quer que as mesas estejam de determinado jeito. E é importante a gente, como professor, pensar que esses arranjos, eles têm que permitir a circulação do professor pela sala. Porque circular pela sala quer dizer que a gente mostra para o nosso aluno que a sala é nossa sala de aula. Nós somos os líderes dessa situação. Nós somos os chefes ali daquela relação que se trava dentro da sala de aula.
Se existe um espaço na sala de aula que o professor não pode chegar, aquele espaço é domínio do aluno. E isso não pode acontecer, né? Então, a gente tem que pensar um arranjo que o professor possa circular por toda a sala, chegar a todos os alunos para poder entender, ele poder circular, ele poder ajudar, poder ver os cadernos, poder dar ajudas contingenciais ali enquanto os alunos estão fazendo exercícios, né? E jamais tem um pedaço da sala que a gente não pode chegar, né? Bom, a organização do tempo é outro elemento importante, porque o tempo é um recurso finito, né? A gente sabe que no Brasil a gente utiliza muito mal o tempo, né? Na sala de aula. Então, quando a gente olha, por exemplo, esse gráfico aí, a gente vê o quanto de tempo é alocado na área de ciências, por exemplo, né? Nas salas regulares, né? Então, a gente vê que o Brasil está lá embaixo. Quer dizer, o Brasil aloca muito pouco tempo para as suas aulas de ciências, por exemplo. E, além de alocar pouco, ainda usa mal, né? Então, a gente, nesse gráfico, a gente pode ver a média de utilização. No azul mais escuro é a média de utilização para atividades efetivamente de ensino e aprendizagem. O azul mais claro é a utilização do tempo para resolver problemas administrativos, tipo chamadas, esse tipo de coisa. E o azul mais claro é o tempo que se gasta para se colocar ordem na sala. Então, vocês vejam que o Brasil, dentro, numa comparação assim, com muitos países, né, o Brasil é o último colocado em termos do tempo que se usa de fato para ensinar e para aprender. Ou seja, nós temos pouco tempo na escola, e o tempo que a gente perde, muitas vezes, colocando ordem na sala e fazendo atividades administrativas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que melhorar, né? Para a gente ter uma educação de qualidade, o professor tem que ter presente que o tempo que o aluno tem ali é um tempo que ele está ali para aprender, né? E as atividades, elas devem ter esse objetivo. E a organização do tempo, ela passa por algumas considerações que são importantes. Primeiro, é a organização dos recursos e dos equipamentos. Muitas vezes o professor, a gente observa na sala de aula, que o professor planejou uma atividade, mas ele não tem todos os recursos e equipamentos necessários para aquela atividade. Então, ele sai da sala, vai buscar o lápis de cor, ele não trouxe o papel, então ele vai buscar o papel. E com isso, a gente perde tempo, não só da execução, né, do próprio trabalho que o professor planejou, mas também de, na volta, botar ordem na sala, acalmar as crianças e tudo isso, né? Outra coisa importante é o ritmo das atividades, né? Muitas vezes o professor dá muito tempo, por exemplo, para um trabalho em grupo. Então as crianças começam a fazer o trabalho, mas aí elas sabem que vai, né, ela começa a brincar, discutir, conversar com outras coisas, e com isso ele perde o foco naquilo que era para fazer. Quando o professor coloca um ritmo um pouco mais acentuado e um pouco mais rápido, também a criança começa a responder de uma forma mais rápida, né? E o terceiro elemento que a gente tem que considerar é que a gente pode ensinar as coisas de muitas formas diferentes. E que o melhor jeito para utilizar melhor o tempo é sempre utilizar o caminho mais curto. Então, se eu posso ensinar um determinado conceito fazendo 3 atividades, eu não preciso fazer 5, eu vou fazer 3. Né? Então, a gente pensar qual é o caminho mais curto para que a criança aprenda aquilo que a gente planejou. Né?
Aqui também o caminho mais curto é uma das técnicas que tem lá no livro do Aula Nota 10. E a unidade 8, que é a última, então, a gente falou de relações interativas, motivação e expectativas acadêmicas. As relações interativas, elas acontecem, então, com o colega, o professor e com o material pedagógico, né? A gente vai, então, utilizar esses 3 elementos, né, dentro de uma concepção construtivista, né, construindo situações que provoquem o desequilíbrio cognitivo, né, ao mesmo tempo em que a gente está trabalhando nas ZDPs, nas zonas de desenvolvimento proximal, né, quando a gente está falando da perspectiva do Vygotsky, né. Então, a nossa função é organizar um conjunto de práticas que busquem atingir toda a variedade de processos cognitivos presentes em uma sala de aula. Às vezes vai ser necessário desafiar, às vezes dirigir, outras vezes propor, outras vezes comparar. Então, a gente está falando de variar essas relações. Às vezes essa relação está acontecendo entre o professor e a sala, outras vezes está acontecendo entre o professor e um aluno, outras vezes essas relações vão estar acontecendo entre os colegas, né? Então, para que a gente consiga, então, atingir todas as formas, né, os processos cognitivos diferentes, porque numa sala de aula cada criança está num momento. Então, se a gente está falando das zonas de desenvolvimento proximal, a gente está falando que cada criança está dentro, ela consegue fazer num nível de desenvolvimento real, que ela consegue fazer as coisas sozinha, diferente daquele do seu colega. Então, quanto mais a gente varia as atividades, mais a gente consegue atingir diferentes processos que as crianças estão tendo, né? Para isso, o que a gente vai fazer? Primeiro, planejar sempre, mas ter uma plasticidade nesse planejamento e nessa aplicação. Planejamento, como a gente já falou lá no começo, não é uma coisa escrita na pedra, né? É um plano de voo, mas a gente tem que ser capaz de refazer esse plano, pensar coisas, colocar elementos novos nesse plano, quando a gente percebe que os alunos, então, por exemplo, não estão aprendendo ou não deram conta de um determinado conteúdo, né? Não adianta nada a gente avançar para o próximo conteúdo, se a gente não se assegurou que todos os nossos alunos aprenderam aquele anterior, né? O segundo elemento, então, é incentivar as contribuições dos alunos. Então, a gente fala de metodologias ativas e aí a gente está falando também das contribuições dos alunos, né? Porque conforme ele vai contribuindo, também ele vai construindo sentido naquilo que eles estão fazendo, né? Se ele entendeu o porquê ele está fazendo, ele liga aquilo que ele está vendo pela primeira vez com aquilo que ele já sabe, né? E aí ele vai construindo, então, sentido nesse conhecimento novo que ele está aprendendo. Outro elemento importante é provocar a metacognição. Então, metacognição é a capacidade da gente pensar sobre o pensamento. Então, pensar como é que eu aprendo, né? E isso é uma ferramenta importante no ensino, né? Porque o aluno vai, então, entendendo quais são os processos dele, quais são as melhores formas que ele, particularmente, tem para aprender, que são diferentes do colega, né? Aqui nesse curso a gente está fazendo o diário de bordo. O diário de bordo é uma ferramenta metacognitiva, porque a gente pede, então, para que vocês pensem sobre cada unidade. Então, essa unidade eu estudei tal coisa. O que foi que eu aprendi nessa unidade? Como que eu aprendi, né? Bem, e por último, então, a gente falar de promover os canais de comunicação. Acho que é importante a gente manter sempre abertos os canais de comunicação para que os alunos, então, possam não só se comunicar entre eles, mas se comunicar conosco, né?
Quando a gente fala de motivação, a gente está falando, então, de uma coisa que todo professor quer, né? Todo professor quer alunos motivados, né? Mas a gente sabe que a motivação, ela é própria do indivíduo, ela é uma energia, uma necessidade interna, né? Então, eu trouxe essa definição da professora Cecília Bergamini, que ela diz assim: quando falamos em motivação, portanto, estamos nos referindo a um tipo de ação que vem dos próprios indivíduos. Um tipo de ação qualitativamente diferente daquela determinada por prêmios ou punições oriundos do meio ambiente. Trata-se mais precisamente de uma fonte autônoma de energia cuja origem se situa no mundo interior de cada um e que não responde a qualquer tipo de controle do mundo exterior. Então, por definição, a motivação, ela é essa energia interna. Algumas pessoas são mais motivadas para algumas coisas, outras são para outras coisas. Isso quer dizer que o professor não tem nada para fazer? Não, muito pelo contrário. O professor, ele tem a obrigação de mostrar, de provocar essa motivação, porque muitas vezes o aluno, ele nem sabe que ele gosta daquela matéria. Ele nem sabe que aquela matéria é interessante. Então, o professor, ele tem que apresentar esse conteúdo de uma forma que seja uma forma interessante, né? Se o aluno vai se motivar, esse é uma questão dele, né? Mas o professor, ele tem essa obrigação de mostrar isso de um jeito que é um jeito que seja um jeito legal, né? Vivo, que mostre aquilo que é o mais interessante de cada assunto. E as expectativas acadêmicas, né? A gente, no material, vocês vão poder aprofundar um pouquinho mais a questão do efeito Pigmalion. O efeito Pigmalion, ele foi bastante estudado, né? E ele vem de uma experiência, de uma pesquisa que se fez ele começou no campo da economia, né, e vai no campo da economia, ele diz que se, por exemplo, um banco, todo mundo sair no jornal, por exemplo, que o banco vai falir, o banco de fato vai falir, porque amanhã todo mundo vai sacar o seu dinheiro e o banco vai abrir falência. Mas isso acontece também na educação, né? Então, quando se espera que determinados alunos tenham um bom desempenho, isso tem um efeito muito grande sobre os resultados que ele, de fato, obtém. Alguns fatores influenciam as expectativas dos professores, e a gente sabe disso, isso tem muita pesquisa a respeito. Uma origem socioeconômica, então muitas vezes o professor fala, porque essa criança é pobre, vem desse meio que é um meio desprivilegiado, então ele tem dificuldade de aprender. Então o professor já não espera muito daquele aluno, né? Questões de raça também têm relação com expectativas, né? A gente sabe que infelizmente ainda existe muito preconceito, né? E a gente sabe que algumas expectativas são bem claras em relação à raça. Por exemplo, se espera que os alunos japoneses tenham um desempenho melhor, né? E de fato eles acabam ao longo da escolaridade tendo, porque eles têm essa expectativa, o professor tem essa expectativa sobre eles. Questões de gênero, então, meninas e meninos, né? Você vai dizer, as meninas são melhores em redação, os meninos são melhores em matemática. A situação familiar, então você vai dizer, esse menino, coitado, vem de uma família desestruturada, então ele já não vai aprender, né? O desempenho anterior, então, ele é bom aluno, então eu espero que ele seja bom aluno, né? A forma de vestir, às vezes, né, o aluno que vem meio grunge ou meio com uma roupa que o professor julga não muito adequada, o professor acaba tendo expectativa, isso aí é malandrão, isso aí
não quer nada com nada, só por causa da forma de vestir. E até o lugar que o aluno senta na sala, né? É famosa a tal da turma do fundão, né? Então, o professor acha que o aluno que ele senta na frente, ele é mais interessado, ele vai ter um melhor desempenho, né? E é interessante a gente pensar que as pesquisas mostraram aí que o comportamento do professor muda quando ele tem uma baixa expectativa em relação ao aluno, né? E aí ele muda em algumas coisas muito visíveis. Primeiro, por exemplo, ele espera menos tempo pelas respostas desses alunos, né? Ele dá uma resposta diretamente. Então, por exemplo, ele fala para o aluno, ele pergunta, então, quanto que é 2 mais 2? O aluno responde, 5. Ele não vai responder para ele, por que você pensou que é 5? Como que você pensou isso? Ele vai responder, não é 5, é 4. E aí ele não mostra a fonte de erro para o aluno, né? Muitas vezes ele aceita respostas incorretas ou inadequadas, ele não força o aluno a pensar ou ele passa para o outro aluno. Então, esse aluno que ele tem uma baixa expectativa dá uma resposta e ele fala, essa não é a resposta certa, quem sabe? E aí passa para o outro, né? Ele presta menos atenção a esses alunos, né? E quando dão atenção a eles, eles fazem de maneira privada. Então, ele não dá atenção na frente da classe. Ele dá atenção, ele chama o aluno no canto e às vezes ele ensina uma coisa assim, mas ele não valoriza as respostas desse aluno frente à classe, né? Ele chama menos a participação desse aluno, então o aluno vai ficando cada vez mais num canto, sem querer participar. Muitas vezes o professor põe esse tipo de aluno lá no fundo, longe dele, para que ele não precise interagir muito com esse aluno. E ele, até na forma como ele se relaciona, então ele sorri menos, ele faz menos contato com o olhar, né, com esses alunos, ele meio que ignora esses alunos, né, e também oferece menos material de aprendizagem. Então, tudo isso está bastante pesquisado, tem muita pesquisa interessante, lá no material vocês vão encontrar referências também a essas pesquisas. Então, o que é importante a gente pensar enquanto professor? É importante que a gente saber, isso é uma coisa humana, a gente ter expectativas em relação a essas pessoas. Só que quanto mais consciente a gente é disso, mais a gente consegue combater isso na gente mesmo, né? Afinal de contas, a gente tem um ofício de professor que é um ofício que é o de ensinar, de querer que todos os nossos alunos aprendam, né? Então, eu acho que é importante a gente perceber na gente mesmo, eu falo, eu tenho que esperar mais desse aluno, eu tenho que ir mais atrás dele, né? E aí sim a gente vai ver que a gente vai ter melhores resultados, né? Bom, muito obrigada, então, acho que chegamos aqui ao fim da nossa apresentação. E boa noite, então, para todos.